Fala aí, minha rapaziada. Estamos aqui de volta com mais um vídeo no setor visitante. Hoje é quinta-feira e quinta-feira, vocês sabem, tem madrugadão. Aliás, essa foi uma semana repleta de madrugadões. Fizemos na terça, ontem eu fiz sozinho e hoje tem o nosso clássico, né? Se a gente falhar, se a gente faltar, eu acho que vocês me bloqueiam de todas as redes sociais, cancelam a inscrição aqui no canal, param de pagar o clube de membros e tudo mais, mas podem ficar tranquilos que mais tarde estarei de volta aqui para a gente trocar aquela ideia. Vocês já estão acostumados toda quinta-feira, sempre um tema um pouquinho mais livre. Nesse vídeo de hoje, eu vou querer falar sobre Diego Costa. Foi até um assunto que a gente debateu na live de ontem, se podia ou não podia estrear, né? E aí já chega uma informação que o Botafogo, né, tá muito contente com a forma com que o atleta se apresentou e que ele pode ser relacionado para esse jogo contra o São Paulo. Será? Vamos ver. Vamos debater aqui. Vamos trocar uma ideia. Quero saber a opinião de vocês também. Antes disso, vou pedir para vocês deixarem o like, que é muito importante para o YouTube entender que esse aqui é um conteúdo de qualidade e entregar para mais botafoguenses. Vou pedir para vocês também ativarem as notificações para saberem quando que o visitante vai entrar aqui, seja com vídeo gravado ou ao vivo. Vou pedir também, humildemente, para vocês se inscreverem aqui no canal. Estamos quase chegando aos 50 mil inscritos. E tem um plano de membros aqui do setor a partir de R$ 5. Vocês ajudam bastante na manutenção, no crescimento do canal. Bom, hoje eu estava aqui, né, conversando com os amigos meus, entrando nos sites, vendo os grupos de WhatsApp, e aí saiu uma notícia, né, do Fogão Net, o Bernardo Gentili, falando que o Diego Costa mostrou ter um condicionamento físico invejável, chegou ao clube fininho, e isso a gente já pôde perceber naquela primeira foto, quando ele chega no aeroporto, que o Botafogo postou na segunda-feira, e que está correndo uma barbaridade nos treinos, né? E que por conta disso tem muita chance de fazer sua estreia no sábado contra o São Paulo, mesmo sem jogar desde o final de maio, não é motivo de preocupação. Com relação aos trâmites burocráticos, falei com o Matheus Mandi, que é o nosso grande especialista, sabe tudo do BID, o que acontece lá, essa parte administrativa, falou que já chegou toda a documentação, que não vai ser um problema, que se não for hoje, vai ser amanhã, né, a inscrição do Diego Costa no BID. Então, com relação a possíveis trâmites burocráticos, não devemos ter nenhuma preocupação. A questão realmente é física, e a gente tem bons profissionais dentro do Botafogo para avaliarem se ele deve ou não deve jogar. Já aconteceu uma situação semelhante com o Diego Costa no Atlético Mineiro, e eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Eu confesso que eu não lembrava disso, mas ele estreou, foi bem semelhante com a camisa do Galo. O que aconteceu? Você vê aqui, a notícia é do dia 30 de agosto de 2021. E o Diego Costa, ele estava sem clube desde dezembro de 2020. Ficou 8 meses sem jogar, e aí, após 10 dias de treinamento com o elenco do Atlético Mineiro, ele foi relacionado. E assim, o próprio Cuca diz que foi prematuro relacionar o Diego Costa. Mas ele pensou, e se eu precisar? Né? E acabou precisando, porque o Savarino se machuca, e aí ele é obrigado a colocar o Diego Costa aos 15 do segundo tempo, e o Diego Costa faz esse golaço. Eu parei aqui no frame, né? Tá congelado, porque senão vou tomar um strike aqui da Globo, mas vocês lembram desse gol. Acho que é um cruzamento do Sacha pela direita, e ele pega de chapa no ângulo, um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro, né, de 2021. Então já aconteceu uma situação semelhante com o Diego Costa no Atlético Mineiro. Vocês podem ver aqui, o Diego Costa não entrava em campo desde dezembro de 2020, havia voltado a treinar com o grupo profissional há 10 dias, estava em Belo Horizonte até quinta-feira, mas foi chamado às pressas para integrar a delegação do Atlético Mineiro e nesse domingo estreou pelo clube. Mostrou que, se a forma física ainda não está em dia, o faro de artilheiro segue intacto. De cara, um belo cartão de visitas. Ou seja, na história, a gente tem uma situação semelhante com a que a gente está vivendo agora no Botafogo. Né? O Diego Costa entrou, resolveu e já não jogava há 8 meses. Agora, período, né, é menor, né, entre o último jogo dele e o início dos treinamentos. Só que também treinou menos aqui no Botafogo. Vai fazer quantos antes do São Paulo? 2, 3 completos? Né? É muito pouco. E uma outra coisa também, o Diego Costa, na época, tinha
31 para 32, né? Agora está com 34 para 35, ou tinha 32 para 33, enfim, mas são 2 anos de diferença. Está ficando mais velhinho o nosso atacante, vai fazer 35 anos em outubro, né, o Diego Costa. Então, talvez assim o corpo não consiga responder da mesma forma, mas dá para ver que ele é um privilegiado fisicamente, é muito forte e sempre demonstrou isso, né, nas equipes que ele passou. Eu achava, aí minha opinião, falei até na live ontem, vozes da minha cabeça, que ele precisaria assim de uns 10, 15 dias para estrear. Eu estava contando o jogo contra o Bahia, né? O Botafogo pega agora São Paulo, pega o Defensa no Rio e depois o Bahia. Eu estava imaginando o Diego no jogo contra o Bahia ou até no outro contra o Defensa na partida de volta na Argentina. Mas pelo visto a gente pode ter nessa estreia antecipada. Eu vou colocar, né, o trecho da entrevista que eu me baseei, né, para achar que ele só poderia estrear depois do jogo contra o Bahia. Ele fala aqui, né, responde uma pergunta, ó, vou colocar aqui, ó. Diego, aqui na frente, Roberta Barroso, da ESPN. Quero saber como é que você está se sentindo fisicamente, se você já está pronto para jogar e entrar em campo no final de semana, caso apareça já no vídeo. Como é que você está se sentindo? O seu último jogo foi em maio, então gostaria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Obrigada. Não, então, eu tava treinando, né? Eu tava lá em Madrid treinando, fazendo academia, correndo bastante, mas não tem nada que ver o trabalho de campo com bola. É isso. E aí depois ele continua, mas quando ele fala assim, não tem nada que ver o trabalho de campo com bola, e aí você entende, né, que algumas coisas ele ainda não esteja, né, no ápice da forma. Ele está bem fisicamente, mas como é que está a questão de ritmo de jogo, né? Você tem tempo de bola, você tem um entrosamento com os outros jogadores, isso só vai pegar com o tempo, né? É impossível. Ele pode até estar numa condição boa aí para correr, para aguentar, mas pode sentir, né, com questão de ritmo de jogo e tudo mais. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, mas eu acredito 100% na comissão técnica do Botafogo, que está lá, né, no Lonier todos os dias, já fizeram todos os exames, todos os testes, estão acompanhando os treinamentos. Então, se ele puder jogar, eu não tenho dúvida que eles vão relacionar, nem que seja para entrar numa emergência, né? A gente pode vir com o Janderson que fez um bom segundo tempo, né? Ele entrou no intervalo na partida contra o Internacional, ajudou a mudar o jogo com o Luiz Henrique, né? Fez um gol. Vou botar aquele gol na conta do Janderson, tá? Se não fez, pelo menos atrapalhou o zagueiro que botou a bola para dentro, mas iniciou a jogada também do primeiro gol com um bonito passe ali na esquerda para o Luiz Henrique, fez, né, bons 45 minutos, você acha que se credencia para ser o titular nesse jogo contra o São Paulo, e de repente ali numa eventualidade, no jogo tá meio esquisito, 30, 35 minutos, entra o Diego Costa. Eu fico menos preocupado, né, porque nessa vez, diferentemente da época do Galo, o Galo estava ali 8 meses sem jogar. Agora, pelo Wolverhampton, ele pelo menos estava jogando, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vocês podem conferir aqui, na reta final do campeonato do Wolverhampton, né, que o Wolverhampton até consegue umas boas vitórias e escapa do rebaixamento, o Diego Costa foi titular em praticamente todas as partidas, né? Ele não é utilizado no dia 18 de março e depois ele joga todas. Ele joga contra o Nottingham Forest entrando no segundo tempo e depois aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos seguidos como titular do Wolverhampton, né? E aí a última partida dos Wolves pelo campeonato, que foi contra o Everton, ele entra no segundo e joga apenas 20 minutos. Não foi uma grande campanha que ele fez com a camisa amarela dos Wolves, né? Apenas um gol em 25 jogos, é muito pouco, mas só pelo fato dele estar entrando como titular nesses jogos em que o Wolverhampton precisava de uma vitória, mostrava que pelo menos útil ele estava sendo, e às vezes pode estar numa maré ruim, né? Que a bola não entra e tal, todo atacante às vezes passa por esses momentos não tão legais na carreira. Então eu estou muito confiante, né? Seria bem legal, seria uma notícia muito boa se o Diego pudesse enfrentar o São Paulo, né? Não tenho nenhum receio, porque acredito que quem está lá no Botafogo tem competência para fazer essa avaliação muito melhor do que quem está na internet, né, do que quem está no botequim e tudo mais. Então vamos confiar no nosso departamento médico e espero que a gente possa contar o mais breve possível com o Diego Costa, porque com certeza vai ser um baita reforço para o Botafogo. Pessoal, deixem um like, já falei para vocês, se inscrevam aqui no canal, estamos quase chegando aos 50 mil inscritos, ative as notificações e o plano de membros a partir de R$ 5. Agora eu quero saber de vocês,
que vocês acham? Diego Costa vai ser relacionado para esse jogo contra o São Paulo no final de semana? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vamos levar esse debate depois, mais tarde, também para o Madrugadão, quando o Gabiru estiver aqui. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Grande abraço. Uma boa tarde.